Bom, pessoal, acabou aí agora há pouco aí o empate do Vasco por 0 a 0 contra o Bahia em São Januário, né? Esse assalto que foi esse jogo, né? Muitos torcedores vascaínos criticaram duramente aí a arbitragem do jogo de hoje do seu Wilton Sampaio, expulsando o Leandro Castan, né, no gol do Vasco, né, o gol do Igor Catatal. Infelizmente, o Vasco teve aí um homem a menos durante aí o segundo tempo e não conseguiu fazer o gol da vitória. Poderia livrar o Vasco até mesmo do rebaixamento. Mas a nossa situação segue bem delicada no Campeonato Brasileiro. Somamos um pontinho aí dentro de casa. O Vasco vai ter uma sequência dificílima agora. Vai jogar contra a Mulambada no próximo jogo. Vai pegar o Fortaleza fora de casa, Internacional, Corinthians e fecha o Campeonato Brasileiro enfrentando o Goiás em São Januário. Campeonato Brasileiro dificílimo aí pro Vasco, uma competição que o Vasco deveria ter aproveitado melhor as oportunidades que teve jogando dentro de São Januário. Não conseguiu vencer o Coritiba, não conseguiu vencer o Bahia e vai ter muitas dificuldades para conseguir se livrar do rebaixamento. Vai ter que secar e secar demais os adversários aí para conseguir se livrar aí da segunda divisão. O Vasco, que na minha opinião hoje foi roubado, né? Teve um lance no Benítez que poderia ter sido expulso, um jogador do Bahia. O juiz não expulsou o atleta e na jogada do Leandro Castan expulsou o jogador, né, pessoal? Tá certo, o Leandro Castan foi destambelhado, foi que nem uma bomba em cima do jogador do Bahia, em cima do goleiro do Bahia, acabou sendo expulso. Mas teve um lance que poderia ter expulsado também o jogador do Bahia e sequer expulsou o jogador e o Vasco acabou sendo prejudicado, na minha opinião, nesse jogo. Mas no primeiro tempo o Vasco não conseguiu ter o maior domínio do jogo. O jogo ficou xoxo, né? Nem lá nem cá. Os dois times se estudando bastante no primeiro tempo. O Vasco arriscava muito pouco. O Bahia idem. E o Vasco não conseguiu aí fazer o gol que poderia ajudar a gente ir na tabela e consequentemente ajudar o Vasco a pontuar e ficar mais distante da zona do rebaixamento. Agora é cabeça pra frente, pensar aí na mulambada, ver se o Vasco consegue vencer o Flamengo, né? O Flamengo não tá numa boa fase. É a grande oportunidade do Vasco de poder voltar a vencer um clássico, porque o Vasco não vence o Flamengo desde 2016. Já tem aí 5 anos que o Vasco não consegue vencer o nosso maior rival e vai ter muitas dificuldades, né? O jogo fora de casa. O Vasco, na minha opinião, tem que conseguir jogar certinho para conseguir, quem sabe, vencer esse jogo e recuperar os pontos perdidos nessa partida aí contra o Bahia. Porque, cara, não tem nem análise, velho. O jogo bem triste aí para nós vascaínos. Todos nós torcedores esperávamos aí uma vitória do Vasco no jogo de hoje e mais uma vez uma expulsão prejudicando o Vasco. Naquele jogo contra o Coritiba foi a expulsão do Henrique, só que naquele jogo o Vasco perdeu. Hoje o Vasco ainda conseguiu segurar um empatezinho. Se tivesse alguns minutos a mais, poderia até mesmo sair derrotado no jogo de hoje. Deixa aí nos comentários pra você quem foi o grande culpado da derrota do Vasco, se foi o Leandro Castan, se foi o próprio time do Vasco que não conseguiu fazer o gol e conseguir vencer a partida, se foi o juiz que roubou o Vasco. Na minha opinião, roubou o Vasco sim, e se você culpa alguma outra coisa aí que não fez o Vasco conseguir vencer a partida de hoje. É isso aí, pessoal, não tem análise, eu tô de saco cheio, tô muito preocupado com o Vasco, porque o jogo de hoje eu contava com os 3 pontos, eu acredito que você em casa também. É isso aí, tamo junto, saudação vascaína a todos.